A nona lei do ensino aplicado à teologia. O mestre deve usar o material didático. A questão do material didático é assim apontado por muitos hoje como algo desnecessário. Eu vejo até professores de escola dominical que não usam a revista. Eu não faço isso, eu não recomendo isso. O material didático é um resumo para o professor aplicar totalmente na sala de aula. O material didático ele não deve ser muito longo. Aí ele se tornou um material de consulta, um material de pesquisa. O material didático é um material que o professor ele vai utilizá-lo completamente ali no tempo da sala de aula. E ele vai acrescentar outras falas, outras pesquisas, outras questões, enriquecendo esse material didático. O comentário diz: participo de muitos cursos e palestras, como aluno e como palestrante. Lembro-me de participar de uma escola bíblica como ouvinte. Cheguei um pouco atrasado devido ao trabalho e peguei o material didático na recepção e me dirigi para a aula, para o congresso. A aula havia iniciado às 19 horas. Cheguei no templo às 19h30 e acompanhei a palestra do professor até às 21 horas. Em todo esse período, eu não consegui identificar qual página ou capítulo do material didático o palestrante estava falando. Era uma palestra de 2 horas. Então, o palestrante, o professor, o mestre, ele deve estar sempre acompanhando o material didático com o aluno. Eu me lembro uma outra vez, uma outra experiência, em que na escola dominical, o professor estava dando aula e um irmão do meu lado me perguntou: pastor, o senhor sabe qual parte da revista que o professor está? Eu falei assim: olha, eu estou aqui há uns 30 minutos e ainda não consegui identificar qual parte da revista ele está. E a aula era de 9 até as 10h10 da manhã. E quando eram 10 horas, ou seja, depois de 1 hora de aula, eu percebi que o professor ele estava na leitura diária. 10 horas, ou seja, faltando 10 minutos para terminar a aula, ele entrou na introdução da revista, ou seja, algo extremamente errado. O material didático, a revista de escola dominical, ela é para ser acompanhada com o aluno. O aluno lê, o professor lê com o aluno e acrescenta temas, detalha os temas da revista. Mas a revista ela é feita para ser utilizada na sala de aula. Alguns argumentam que não usar o material didático faz com que a aula fique dinâmica. O professor pode e deve usar o material didático e aplicá-lo de forma dinâmica. Uma coisa não exclui a outra, ou seja, eu posso pegar a revista de escola dominical, fazer diversas aplicações com os alunos, acrescentar questionamentos, pedir participação dos alunos, tornar a aula dinâmica, mas utilizando o material didático. O material didático tem que ser seguido e as pesquisas devem ser usadas para enriquecer o capítulo em que o professor se encontra. Essa é a melhor maneira de manter o aluno envolvido na aula. É claro que o professor ele não deve simplesmente ler a revista. Alguns anos atrás, eu vi um aluno do seminário que eu dou aula, ele falou que na igreja dele não tem escola dominical porque o professor só lia a revista e eles acabaram com a escola dominical. Esse é um absurdo. O professor ele tem que ler a revista e sempre trazer comentários, pontos de ênfase que ajude o aluno a entender aquele ponto da revista que ele está comentando. Se o mestre não utilizar o material didático, o aluno se dispersa do tema, o aluno perde o interesse na aula, o aluno vai fixar menos o que foi ensinado. Lembro-me certa vez que ao entrar em uma sala de aula do Instituto Bíblico, um aluno me perguntou: esse professor que saiu da sala, ele leciona qual disciplina?
Eu não acreditei naquela pergunta. Como pode? Como pode um professor falar durante 50 minutos e o aluno não perceber qual o tema da aula, qual a disciplina? O aluno até falou, eu falei, mas como assim você não sabe a disciplina? Não, ele falou muitas coisas interessantes da Bíblia, mas eu não consegui entender. Era o primeiro dia de aula, o aluno estava ali com a grade, né? Ele queria ver os professores, marcar o tempo da aula, tudo. Ele não conseguiu identificar qual a disciplina do professor. O professor talvez tenha falado coisas maravilhosas, né? Mas ele falhou na indicação de qual a disciplina. Isso já ajudaria o aluno a entender qual o objetivo dele.